Sejam muito bem-vindos à nossa live nessa tarde de hoje. Boa tarde, Larissa, seja bem-vinda. Anderson, eu quero aproveitar a oportunidade, enquanto vocês vão entrando, de convidá-los para o workshop Vitalidade Feminina, que vai acontecer nesta semana, na quinta-feira próxima, às 19 horas. E eu estou preparando esse workshop com muito carinho. É o workshop Vitalidade Feminina. E nele eu vou te ensinar como você manter aquecido o seu relacionamento, mesmo durante e após a quarentena, mesmo lidando com filhos, trabalho, afazeres domésticos. Não perca essa oportunidade. E o link de inscrição está na minha bio. E lembrem-se, é um workshop totalmente gratuito e online. Sim, 19 horas de Brasília, exato. Então, gente, hoje o nosso tema é bem próprio, propício para começarmos a semana refletindo sobre ele. Trata-se de como equilibrar as emoções do casal. É um tema que passa pela vida de todos nós em algum momento ou constantemente. É essa coisa, né? Como é que nós podemos equilibrar as nossas emoções? Porque as nossas emoções, gente, as emoções são um conjunto de respostas físicas que nós damos a partir de um evento que nos acomete. Por exemplo, você está na rua e depara com algum... Olá, Haroldo, boa Boa tarde. tarde, Celisa. Boa tarde. Seja muito bem-vindo, Haroldo, na Ah, nossa live de hoje. tá, É com muito gosto que eu apresento você para as pessoas que ainda não te conhecem, porque eu acho que isso é difícil, não é? Nossa, é um prazer enorme estar aqui participando desse bate-papo no início da tarde. Que delícia. Pois é, Haroldo. E o tema hoje é bem instigante, né, Haroldo? Eita. Porque ele diz respeito a todos nós, né? Quem, quem tem um casal, quem faz parte de um casal, as relações entre os casais são muito Verdade. emocionantes, né? Não, E principalmente nesse tempo agora, né, de coronavírus, que a gente tem que ficar em casa, nós precisamos realmente equilibrar as nossas emoções, né? exatamente, Celisa. E agora o confinamento, o próprio fato do recolhimento, ele deixa as emoções à flor da pele, para todo mundo, né? Deixam. E aí eu fico pensando assim, né? Nós precisamos realmente equilibrar as nossas emoções, porque essa pandemia todos esperamos que passe, né? E que tudo Verdade. volte, não exatamente ao que era antes, porque eu percebo que o mundo está passando por uma transformação total, né? Verdade. Não só no sentido da saúde, como também espiritual. As relações estão mudando, relações de trabalho. É Imagina, hoje todo verdade. mundo trabalha em casa, não é mesmo? Mas é isso. Eu queria apresentar para quem não conhece, o que, como eu te falei, acho que é difícil. O Haroldo é um grande estudioso do tema emoções Pois e
Aqui está um livro dele, para quem não conhece ainda, pode adquirir, e que eu tive o gosto de receber em casa. Então, Haroldo, o que que nós vamos fazer com essas emoções do casal, não é? Vamos, vamos Tem duas, conversar? tem duas coisas importantes, né, Celisa? Primeiro, entender que as emoções elas fazem parte da nossa evolução biológica. Então, as emoções são respostas fisiológicas, respostas do nosso encéfalo a situações vividas externamente ou internamente. Né? E as Exato, emoções, elas existem para nos proteger, para garantir a nossa sobrevivência, para garantir a nossa adaptabilidade. Isso é que é importante. Então, quando eu tenho medo, é uma reação a um tipo de ameaça, seja ela externa ou interna, seja uma exato. ameaça real ou imaginada. Então, Aham. a gente não pode estigmatizar as emoções, imaginar que tristeza é feio, alegria é bonito, né? Exato, exato. Isso a gente tem que tomar um cuidado, porque todas elas são úteis, todas elas são importantes. O que não pode é passar da medida. É quando Exato, nós somos tomados pela emoção, porque aí nós começamos a ter um comportamento que é um comportamento absolutamente irracional. exato. E aí, Aí que eu acho que às vezes os casais, as pessoas em geral é, pecam, né? Porque não sabendo controlar as emoções, numa briga, numa disputa, numa conversa mais acalorada, o que acontece é que às vezes as pessoas perdem a medida. Olá, Marilda, minha irmã. Tanta gente conhecida entrando tanta gente aí, chegando aí, né? agradecemos, né? Muito bom. Mas então, Haroldo, eu vejo que as pessoas perdem a medida, é aí, né? Por exemplo, quando tem medo, fica com um medo paralisante. Porque Isso, seja o que for, todos nós estamos com uma dose de medo desse vírus. Vamos e convenhamos, não é verdade? é verdade. É. Né? Quer dizer, nós todos estamos vivendo um medo. O que não pode acontecer, no meu entender, é deixar que o medo vire pânico e que, de repente, a pessoa tenha aí um ataque cardíaco e, e venha a morrer, não pelo corona em si, mas por um pânico excessivo. Então, acho que Exato. toda emoção excessiva e Isso. descontrolada ela não é funcional, né? O que você está Exato. falando é que as emoções são funcionais porque elas têm uma função no na Exatamente. nossa sobrevivência. E eu me lembrei de uma meditação sua, que eu gosto muito, que você fala assim, que nós devemos acolher as nossas emoções, mas nós é que somos donos da casa, né? O, pro... Exatamente. o problema é quando o visitante, que é a emoção, né? O visitante, a emoção medo ou qualquer outra, Isso, qualquer uma delas. a gente deixa que elas tomem conta da casa, né? Com a conta da casa, né? E a gente pode usar uma comparação, né, Celisa? Assim, uma comparação simples. Você pode colocar para tocar uma música muito agradável, mas se você aumentar demais o volume, aquela música que era agradável, ela passa a se tornar incômoda. Por quê? Porque ela está alta demais. Ou o Exato. contrário, se você coloca uma música muito agradável, mas coloca muito baixo, não fica legal, porque você não consegue ouvir. Então, as emoções também, elas precisam ser moduladas. É como se a gente Uhum. tivesse ali um controle de intensidade, onde a gente adequa, não pode ficar nem muito alto, nem muito baixo. Então, a Uhum. pessoa que não tem medo de nada, não tem medo de nada, ela pode se expor à morte. Ela Exato. pode comprometer sua Exatamente. integridade física. Mas a pessoa Uhum. que tem medo de tudo, é o que você falou, ela paralisa. Aí ela não consegue Paralisa. mais agir, ela não consegue mais viver. Então, o que,
tem que colocar a mão no controle e regular a intensidade disso. Agora, para fazer isso, eu preciso conhecer as emoções. Eu não posso ficar lutando com elas, eu preciso conhecê-las, né? Exato. E quando você falou em medo, quando a gente está aqui falando em medo, que o medo tem uma função muito importante, eu me lembrei de um caso verídico, com um sobrinho meu. Então, na época de carnaval, os pais o vestiram de super-homem. Os pais o vestiram de super-homem. E foram para a festa de carnaval. E no clube, ele já é rapaz hoje, já é pai de família. Então, mas ele vestido de super-homem, ele chegou à festa lá, subiu lá num patamar lá no segundo andar e ele ia pular porque ele era super-homem. Então, quer dizer, essa criança não tinha medo. Exato, né? exato. Então, ninguém de nós aqui, você não vai botar uma roupa de Batman e pular, nem eu de alguma deusa, uma heroína, e pular. Então, assim, o medo ele tem uma função. Ele me faz. Eu costumo falar para os meus clientes, Haroldo, o seguinte: às vezes a pessoa tem medo de falar em público, professor tem medo de dar aula, tem que é aluno e tem que apresentar um seminário lá, não dão conta. Aí eu gosto de falar assim: dá a mão para o medo, vai de mão dada com o medo e faça o que você precisa fazer. Quer dizer, eu acho que é isso, né, Haroldo? Se aliar. Quando nós conseguimos nos aliar àquela emoção e saber, como você falou, conhecer que emoção nós podemos saber o que ela veio falar para a gente e passar para adiante, né? Exatamente, exatamente. E aí, como você gosta de falar tanto, nas relações que isso tudo fica por causa da intimidade, né, do casal. Exato. Quando o casal... sabe, Haroldo, quando o casal começa, quando são só os dois, quando o casal está se conhecendo, namorando, noivando, se bem que hoje em dia as coisas estão mais rápidas, né? Às vezes se faz tudo isso. Faz esse ciclo aí rápido. Ciclo rápido. Mas vamos pensar assim, no início do relacionamento, onde tudo é flor, tudo são flores, existe aquela necessidade de conquista, as pessoas são mais soltas, mais leves e dividem tudo e tem aquele clima mais de harmonia. Com o passar do tempo, não que isso seja com todo mundo, viu, gente? E nem isso nem isso é característico de todos os casais. Mas a tendência é que as pessoas vão se distanciando, vão perdendo a intimidade, vão perdendo o chamego, vão perdendo aquele gosto um para o outro. E aí as discussões, os desencontros, porque é bom que se diga que as pessoas são diferentes e ninguém precisa ser igual, né? Mas exato. A pessoa está dizendo mais comum nos relacionamentos de almas algemadas. Então, é o seguinte, as pessoas começam a se distanciar e não sabem mais o que fazer, esquecem da gentileza, esquecem do carinho e ficam tratando um ao outro como se fosse um inimigo. Isso que está errado, né? Porque a intimidade, Haroldo, a intimidade precisa ser algo que une, não que, digamos, desmascara aquilo que está escondido, né? As pessoas estão pedindo que estão querendo te ouvir. Não, mas olha, não, mas eu gosto quando você fala, Celise, a gente estava até conversando, né? Hoje, e você estava explicando sobre a questão
da conversa, de como que a gente precisa ter um tato mesmo, porque nas relações tem hora que ferve, né? Tem hora que Exato, a água exato. ferve, que o caldo entorna. Porque a Isso. intimidade, ela provoca isso, né? Ela desmascara aquilo que um ou outro quis esconder, né, na época da conquista. Então, acho que o importante, Haroldo, é manter o equilíbrio. Eu fico pensando assim, porque é uma parceria. Então, Isso, quando um está mais elevado, como você falou, quando está mais fervendo, o outro deve acolher aquela braveza um do outro e tentar acalmar, porque o que eu percebo, Haroldo, e às vezes até percebo em mim, é que os casais, cada um quer ter razão, isso, entende? Cada um quer isso. ter razão a ferro e fogo. E Exatamente. isso não leva a nada, porque o importante de repente, é eu concordar, saber ouvir, sabe? Haroldo, você percebe que às vezes as pessoas não sabem ouvir, Isso aí. não é? Isso aí. Então, quando a gente tem a capacidade de ouvir, até o Rubem Alves fala uma coisa interessante, que existem cursos de oratória. Ele falava, né? Mas É, não existe curso de escutatória, exatamente. né, Haroldo? E a Então, gente não assim, sabe fazer essa escuta ativa, que é também a pessoa está falando uma coisa e você tentar descobrir que emoções estão por detrás daquela fala, né? é O que está acontecendo no entorno? Às vezes a gente é muito literal, né, Celio? isso. Às vezes a gente é muito Pega a coisa. literal. A gente pega só as palavras e não tem aquela É, sensibilidade de perceber as emoções que estão por detrás. E quando você vai nas emoções que estão por detrás, você vê que aquela fala é só fachada, né? Não é exato. bem o que a pessoa está querendo dizer, né? E o importante, Haroldo, é o seguinte: é exatamente isso que você falou, que é escutar além, né? Porque Escutar, né? existem as palavras, e se nós ficarmos nas palavras literais, de repente não chega a nada, mas se nós conseguirmos olhar além do que está sendo dito, porque às Isso. vezes uma braveza de um com o outro, do casal, é aquela pessoa que não consegue, por exemplo, a mulher, se ela não tem a capacidade de falar, ou eu tô com saudade de você, ou eu tô sentindo falta, ou eu tô querendo mais proximidade, eu tô querendo mais intimidade, se ela fica só reclamando, né? É a famosa mulher reclamona, que reclama de tudo e de todos, se ela soubesse enxergar as próprias emoções, e seria tão mais simples, Verdade. né? Porque às Verdade. vezes as mulheres reclamam, porque você está vendo televisão, porque você não dá atenção para mim, isso, aquilo. Tem uma pessoa que está dizendo, sou eu, Sou kkk. eu. Vocês estão se identificando, né, gente? Então presta atenção. É mais importante a pessoa ser capaz, hein, Haroldo, de olhar para dentro de si, descobrir qual é a emoção, qual é o sentimento que está junto com essa emoção e ser capaz de expressar. Aí nós já estamos Exatamente. falando na comunicação, né? Aí nós já estamos falando na Exatamente. comunicação. Porque muitas vezes a gente comunica uma braveza, mas o objeto daquela conversa é outra coisa, né? O que você Isso. me diz disso? O que você me diz Não, disso? eu acho que e a gente tem uma. Eu acho que a nossa cultura ela acabou também nos educando para duas coisas, né, Celis? A primeira é para a Ah, gente achar que quem tem emoção é desequilibrado. Então a gente exato, sempre foi educado a buscar um ideal em de que a pessoa equilibrada é uma pessoa que não tem emoções. E hoje as neurociências
psicologia comportamental, cognitiva, desmascarou isso. Nós Aham, somos todos, indistintamente, 90% emoção. A emoção é o nosso exatamente. modo automático. Então, nós somos emoção. Não existe isso de que emoção é coisa feia, de que emoção é coisa de gente desequilibrada, de que emoção é Aham, coisa de gente perturbada. Todos somos pura emoção. Agora, uhum, a maneira como nós vamos lidar com as emoções é que vão definir o nosso equilíbrio, mas não o fato de senti-las. exato, Senti-las, todo mundo sentindo. E a outra coisa foi uma educação religiosa equivocada que nos exato. ensinou a um conceito muito moralista. O moralismo, ele é um fanatismo. O moralismo, ele é um excesso. Nós não estamos falando de Uhum, moralidade. Moralidade é uma virtude. A pessoa aham, moralizada é uma pessoa virtuosa. A pessoa moralista é uma pessoa hipócrita. É uma aham, pessoa fundamentalista, uma pessoa fanática. E o moralismo exato. religioso, ele nos ensinou a ficar catalogando as emoções. Feia, Uhum, bonita, uhum, é, pecado, isso. virtude. E aí, o que aconteceu? No caldeirão, misturando isso tudo, nós nos tornamos muito inaptos a lidar com as emoções. Então, é uma coisa que você acabou de falar aí. A gente não consegue chegar para alguém, principalmente para o casal, e dizer assim: eu estou sentindo falta do seu abraço. Exato, Eu queria ficar exato. abraçado com você meia hora. A gente não consegue. Aí o que a É. gente faz? A gente aproxima do outro, aí faz uma crítica ao que ele está fazendo, aí a gente provoca. Quer dizer, nós vamos por lados equivocados porque É. não temos coragem de dizer uma frase. É o Aham. que você falou aí, Celise, uma frase simples. Olha, eu estou Simples. sentindo sua falta. Vamos desligar essa televisão? Fica aqui do lado. Vamos namorar? Então, assim, as pessoas custam ir ao ponto. Exatamente por essas questões que você falou de educação, né? Nós fomos educados para. Eu me lembro quando eu era pequena, tinha alguém na família falava assim: engole o choro, menina. Engole o choro. Exatamente. Você é bem mais jovem, viu, Haroldo? Mas na minha educação teve isso, então engole o choro, principalmente com homens, né? Com mulheres ainda era permitivo Exatamente. ser mais chorona, mas homens, nossa, engole o choro, homem não chora. Homem Então, não assim, chora, engole o né? choro. Né? Não teve isso? Não teve Eu isso? demais, eu ouvi isso Aí tem o demais, pessoal, né? alguém está dizendo, usa até hoje, aí outra, minha Usa até mãe, pois hoje. é. Né? Então, gente, essa coisa já era, viu? Nós estamos no século XXI. É... Minha avó falava muito, a Viviane. E é Então, engraçado, assim, né, Celisa? Porque o certo sim, seria a gente, como pai, como mãe, virar para o filho e dizer assim: não engole o choro, mas dizer para ele: me explica o seu choro. Me isso, explica o seu choro. me Fala fala o para que está mim. O acontecendo que com está por você. trás desse seu choro? Esse seu choro é de Exato, quê? exato. E aí, se os pais, quem sabe, né, Haroldo? 534 pessoas, 535 ouvindo essa nossa live, quem sabe nós consigamos, né, quiçá a gente consiga desmistificar isso. É, Gente, emoção é para ser sentida, emoção é para ser vivida, o que respeitada. vá respeitada, e nós com nossos parceiros, parceiras, com nossos filhos, com os jovens, o adolescente, então, que é um turbilhão de, de emoção e de hormônios, aí que torna-se difícil, mas é importante a gente acolher a nossa emoção e a emoção do outro, né? Acolher. né? Você, Elisa, eu gosto quando você fala pra gente aí. A gente estava conversando no telefone, você estava falando no casal, quando rola aquela DR, aquela briga, e um levanta a voz, aí você falou um negócio que eu adorei.
Fala pra gente sobre isso. É o seguinte, o casal tá ali discutindo e rola aquela DR. Agora eu preciso de dizer uma coisa importante. Eu tenho observado na clínica o seguinte: nós mulheres, não sei se vocês concordam, viu meninas? Compartilhem. Às vezes nós mulheres gostamos de fazer a DR, né? Gostamos de fazer a discussão, discutir a relação, mas muitas vezes nós não estamos querendo buscar a solução, Haroldo. Isso é algo... Você entende o que eu estou falando? Sim, Às vezes a mulher quer falar simplesmente para ser ouvida e para ter vez de falar. Então, entendi. isso está errado. E os homens detestam a DR. Mas por quê? Porque muitas vezes nós não estamos abertas às soluções. Então, aqui é uma crítica para as mulheres, para nós mulheres. Eu já me peguei muito nesse erro, mas agora que eu lembrei, Haroldo, sua É, pergunta. Agora que eu lembrei. Acho que eu estou emocionada de ver tanta gente aqui. pois é, mas Não, tá não, gostoso, Celio. Ó, só ó, faltou um café e um bolinho, viu? Pra gente ir comendo e batendo pois papo. é. Que Na aí seria. próxima eu vou fazer um bolinho de chocolate. Mas aí, então, o Você Haroldo, tá falando que a mulher quer se expressar, né? Às vezes ela não quer a solução, não quer. Quer ela falar, né? quer falar. E às vezes é uma falação que não chega ao fim. Muitas vezes os homens falam assim, tá bom, o que você está querendo mesmo? Porque às vezes não fica claro. Mas agora eu lembrei aqui que você estava falando, É que a do. gente conversou de manhã, é o Exato. seguinte, quando os casais estão... É uma dica, viu, gente? Anota aí no caderninho. Quando, quando o casal tiver naquela discussão acalorada, cada um aumenta um decibel aí do tom da voz e começa a ficar impossível ouvir. O que eu sugiro é o seguinte: abaixar o tom da voz. Façam isso, meninas. Né? A mulher só quer desabafar. É, Então, só conversar. Então, não adianta, gente. Toda conversa precisa ser produtiva, precisa ser, inclusive essa nossa aqui, precisa ser produtiva, caso contrário não faz sentido. Então, quando você estiver naquele calor, né, naquela fervura, experimente baixar o tom, assim como eu estou fazendo agora. é, Abaixar o tom, olhar para os olhos do parceiro e falar aquilo que está mesmo no seu coração, né? Baixar um pouco o tom, olhar, não, não é bem isso que eu estou dizendo. Por exemplo, falar com o parceiro, não é bem isso, não é bem isso que eu estou dizendo. A verdade é, por exemplo, que eu estou sentindo sua falta. A verdade é que você está trabalhando demais. A verdade é. E aí, olha que interessante. Até eu, quando eu baixei o tom da minha voz, eu percebi agora que eu me ouvi mais. Então, exato. essa é a dica. Quando a discussão estiver muito acalorada, abaixa um pouco o tom. A pessoa está dizendo, eu não abaixo mesmo. Ai, você conseguiu ler essa observação, Haroldo? Eu me abaixo, me calo e deixo de falar. Mas aí também não pode, né? Assim, porque senão vai Aí, colocando, vai jogando a sujeira para debaixo do tapete, né? exato. E não é isso, né? Às vezes fica acalorado mesmo e a gente precisa. Agora, eu tenho percebido aqui pelos comentários, Celise, que Sim, eu acho que, não sei se você concorda com isso, tem uma sim, armadilha no casamento que é a armadilha da gente querer explicar, querer falar a verdade. Olha, casamento, relação é para ser feliz. Não é exato. para ficar explicando a verdade, para ter razão. O casamento não é aula de universidade.
Se você Não é quer academia, descobrir, né? não é uma academia. Se você Não é quer academia. descobrir a verdade, você vai para um laboratório, você vai para uma universidade, você vai fazer pesquisa. Exato. Casamento é para relacionar. E porque o que que É. acontece? Às vezes, você coloca tudo às claras, coloca toda a verdade e os dois dormem um para cada lado arrasado. Aí você Exato. fala, o que que adiantou? Nós estamos com a verdade, mas estamos sem o carinho, estamos sem a proximidade. É, então, assim, é importante isso que você falou, né? A gente tentar ir por detrás da verdade, de querer dizer a verdade, tem uma coisa que é como eu estou me sentindo. Exato. Como eu estou me Exato. sentindo. Você Perfeito. falou Total. bonito aí, né? Porque às vezes a mulher ela tá assim, ela não consegue dizer, ela não consegue chegar para o marido e falar assim, eu estou sentindo sua falta, porque você está trabalhando muito, está viajando muito, estou sentindo sua falta. Ela não Exato. consegue Exato. dizer. Né? Exato. E E eu gosto de um autor, Haroldo, que ele é um filósofo de Campinas, São Paulo, Mauro Martins Amatuzzi. Ele escreveu um livro belíssimo. É antigo esse livro, eu tenho até em xerox, porque já lembra da palavra xerox? Porque não existia mais o livro, então eu precisava do livro, então eu xeroquei. Aí hoje não se faz mais isso, nem se deve fazer, viu, meninas e meninos? Mas ele disse, o livro dele se chama O Resgate da Fala Autêntica. olha, Então, acho que, o Haroldo, eu acho que todos poderiam ler esse livro, mas nem sei se existe mais. Então, é o resgate da fala autêntica. O que é? É a pessoa se falar exatamente, que as palavras sejam, sejam realmente porta-voz dos sentimentos que olha. estão rolando ali. Então, então tem dois tipos de fala. A fala blá, blá, blá e a fala autêntica. A fala blá, blá, blá é aquela que não tem, às vezes, noção do que quer falar e fica aquela famosa enchendo linguiça. Agora, a fala, o resgate da fala autêntica é Mauro Martins Amatuzzi. Se existir, deve ser em sebo, quer dizer, eu não Mauro sei, não Martins sei Amato. Não, informar. depois a gente procura aí e coloca o link para o pessoal. Depois a gente coloca. Então, a questão é se eu falo minha fala autêntica. Por exemplo, hoje de manhã, quando a gente conversou, né, às 11 horas, para preparar, para conversar sobre essa live, eu falei, nossa, Haroldo, eu estou me sentindo assim, você tem muita experiência, com 70 anos, eu estou debutante. Ah, Quer que é dizer, isso? mas aí que tá, Haroldo. Eu estou me sentindo super bem agora, mas naquele momento, aquela era minha fala autêntica. E aí, Olha, que lindo, que lindo. quando a gente conversou, eu me senti à vontade, pronto. Mas eu acho que se eu não tivesse falado minha fala autêntica, eu estava usando minha emoção, né? Eu estava, Exatamente, Silvia. não é? Eu estava usando minha Exatamente. emoção. E depois, pronto, eu falei com autenticidade, eu estou aqui me sentindo super à vontade com você. Se eu não tivesse falado autenticamente, nossa, Haroldo, estou um pouco apreensiva, quer dizer, eu não usei essa palavra não, mas estava, viu, Haroldo? Não, sim, Aí mas foi. eu relaxei. Então, se os casais pudessem usar um com o outro a fala autêntica, né? A fala do sentimento. Agora, Haroldo, eu preciso falar uma coisa que é interessante aqui. Vê se você concorda. Muitas vezes a comunicação, sabe aquilo falar rasgado, falar Ah, sim, sim. excesso de verdade, isso Nossa, mais destrói do que constrói. é Então, verdade. qual é o objetivo de uma comunicação? Harmonizar as emoções,
né? Verdade. Harmonizar as emoções e dar paz e dar calma para as pessoas. Porque muitas falas são muito agressivas, fala a verdade, mas fala agressivamente, e aí destrói. Então, eu Exato. quero pedir, quero sugerir que todos nós aqui, inclusive eu, quando tivermos que comunicar algo, façamos a reflexão antes. A que serve essa comunicação? É Olha, é para verdade. paz, né, Haroldo? Eu É. acho que isso condiz com tudo, né? Tem até É, um, tem até sim. um ditado, eu aprendi isso, Celisa, com um rabino. Ah, sim, Foi muito interessante porque faz parte da tradição judaica. E ele dizia sim. assim: quando você for falar alguma coisa, você tem que fazer três perguntas. Ah, Interessante. Porque isso tem em todas as tradições, né? Mas ah, eu vou falar aqui da tradição judaica. Tem também no certo. budismo, tem vários. Mas a tradição judaica, ela fala assim: você vai Aham. dizer algo? Pensa assim: o que eu vou falar é verdade ou é mentira? Se Isso. for verdade, então passou, ganhou um ponto, já deu um passo. Aí eu pergunto: isso que eu vou falar é verdadeiro, mas é útil? Isso vai servir para alguma coisa? Isso vai Exatamente. contribuir ou não? Se for contribuir, passou no segundo teste. Aí vem o último teste. Aí esse que eu achei bacana. O último Aham. teste é: a pessoa que está conversando comigo está preparada para ouvir isso? Exato. Então, olha só. É verdade, É é útil, verdade. tem utilidade, isso tem uma finalidade. E a terceira é: Aham. a pessoa está preparada para ouvir? Porque às vezes o que você tem para Preparada. falar é verdadeiro, é útil, mas a pessoa não está preparada naquilo. Ela não está preparada porque, às vezes, porque Exatamente. ela está nervosa, às vezes porque ela tá triste, às vezes porque ela está num dia atribulado. Naquele momento, ela não está preparada para ouvir aquilo. Então, você tem que Exato. saber o momento certo, senão a fala vira uma dinamite, né? Vira uma Exato. granada. Você joga aquilo, explode tudo. Sabe? Exato. O homem tem um pouco esse defeito, sabe, Celio? O homem, É? às vezes, né? Porque o homem, assim, ele é muito objetivo, muito pragmático, e às vezes Uhum. nós, homens, a gente acredita que vai resolver questões emocionais com uma martelada só, né? Como se fosse um É, prego e um parafuso. Não, vou ali, dou certo. três marteladas naquele prego ali e resolveu. E não é bem assim, Aham. né? Não é. Mas eu, Aham. eu gosto quando você fala das mulheres, estou querendo aprender, mas eu queria que você falasse mais. Então vamos lá. O que eu percebo é o seguinte: é, aí eu já vou entrar num outro tema, num tema também das relações, mas eu vou falar um pouquinho de relacionamento e sexualidade. Nós mulheres, Haroldo, fomos educadas, pelo menos na minha época, e eu tenho visto a partir das minhas lives que isso, muita gente mais nova também viveu isso. Nós mulheres fomos educadas assim, para não demonstrarmos que temos desejo sexual, para não nos soltarmos, sabe aquela questão tanto da educação repressora quanto da educação, não só educação familiar, como educação Sim, sim. religiosa também, que colocou que sexo tudo era pecado. Então, nós mulheres fomos treinadas a não mostrar os nossos desejos. E aí, o que acontece? As mulheres fazem. Gente, não é todo mundo, tem gente que está É, falando, que está amando e que é por aí. Então, voltando, porque eu fico olhando foram educadas. É, você as estava falando mulheres que as foram mulheres foram educadas educadas a não expressar o desejo. não expressar o desejo. Então, é aquele tabu, é aquela coisa velada, não pode falar, não pode demonstrar. E as mulheres, às vezes, comunicam aos parceiros simplesmente assim, eles ficam esperando o desejo deles.
E aí isso, Haroldo, é totalmente errado, porque como eu atendo casal, às vezes eu atendo o casal junto e às vezes separadamente também, um e outro, para eu perceber a vivência, o sentimento de cada um. De E cada um. aí as mulheres, elas não conseguem se expressar exatamente como elas são. Alguém está dizendo que expressa. Então, isso é muito bom, continua. Ah, nasceu para procriar. Procriar. A sexualidade é sim para procriação, mas também é para conexão entre as pessoas. Isso. Eu me lembro de numa palestra muito importante, até uma pessoa que talvez você conheça, doutor Humberto Ferreira, você se recorda Ah, do Humberto sim, Ferreira? sim, sim. Nunca mais soube dele. Se souber notícia, depois me dá. Então, ele diz o seguinte, que a sexualidade é o ato mais puro, mais autêntico e mais íntimo do ser humano, porque alguém se abre para que o outro a penetre. Então, é muito lindo isso. E eu quero aproveitar esse momento para dizer para as mulheres: sejam livres, sejam soltas, não guardem aquilo que é tão normal e natural no ser humano, porque o desejo sexual é dos dois, é do homem e da mulher. Então, para que a mulher se expresse e o homem saiba o que ela quer, é importante isso. E outra coisa, Haroldo, às vezes quando eu recebo homens, eles me dizem: ela não me dá nenhuma notícia de que eu sou amado, de que eu sou querido, de que eu sou Oh, desejado. Então, é preciso desmistificar isso, né? Assumir, olha, tá entende? vendo? Os homens revelando aí suas necessidades também, né? De Ó, apreço, de Haroldo, admiração. admiração. Eu participei aqui em Goiânia de um evento, aliás, foi o meu último evento público antes dessa pandemia, em que nós falamos, era um psicólogo geriatra, um outro psicólogo, um geriatra, a gente falando sobre amor, sexualidade, relacionamento. E aí, esse psicólogo eu achei fantástico. Ele disse o seguinte: vocês ficam falando. Ele falou em público para um público, sei lá, 300 pessoas, 400. Ele disse o seguinte: olha, sim, eu sou de Goiânia, querida. Então, voltando, Haroldo, esse psicólogo falou: olha, essa questão de que só as mulheres gostam de ser amadas, nós também gostamos. Eu achei tão lindo. E ele falou isso, sabe? Não é? Uma pessoa está Verdade. dizendo, os ouvidos são afrodisíacos. É isso. Então, quer dizer, saber, saber expressar sentimentos, desejos, né? Exatamente, né? E a gente ter o termômetrozinho, né, Celisa? Esse termômetro de como é que o outro está. É porque, Exato. assim, o ser humano, ele não é uma coisa. Ele é um Aham, ser que tem percepção, tem emoções, ele tem uma história, ele tem uma educação, uma maneira como ele foi criado. É muito complexo, né? Então, se a gente quer ser objetivo demais, não funciona. aham, Não funciona. exato. Aqui, a subjetividade é o que nos torna seres humanos. É. E como você falou sobre emoção, né? A emoção, ela que é a mola do mundo, eu acredito, né? As emoções são a mola de tudo. De São tudo. elas que nos impulsionam para ir para um lado ou para o outro, não é isso? Exatamente. E elas são, eu comparo assim, que as emoções elas são o motor do barco. É o motor, é ele que dá movimento, ele que leva.
Agora, precisa de um leme, precisa de uma Exato, direção. exato. Porque se for só o motor, vai jogar o barco num paredão de rocha. Ou, né? Exato, exato. Então, não pode. Tem que usar essa potência, tem que utilizar essa energia de uma maneira canalizada, de uma maneira sábia. Aham, exato. Ô, Haroldo, eu tenho usado bastante as suas meditações Ah, e eu pensei assim, quem sabe a gente falar um pouquinho sobre como harmonizar, né? Isso é o tema nosso aqui. O tema nosso é como harmonizar as emoções do casal. Eu acho que meditação, ouvir música juntos, né? Acho que isso harmoniza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre meditação. é. A, eu- a meditação, né, eu acho que o grande benefício, fora todos os benefícios físicos, fisiológicos, acho que o grande benefício da meditação é que ela desenvolve a compaixão. A compaixão. E a compaixão é uma palavra assim bonita, todo mundo elogia, mas a compaixão precisa ser compreendida. Compaixão, ela só é possível primeiro se eu for capaz de observar. Então, a compaixão, eu preciso enxergar. Enxergar o outro e enxergar em mim. Então, compaixão tem um pouco com visão, porque eu não consigo compadecer com algo que eu não estou percebendo. Exato. Eu não consigo compadecer-me com alguém ou com algo que eu não estou enxergando. Então, o primeiro Uhum. passo da compaixão, e a meditação ela leva a isso. Ela nos ensina a observar as emoções de forma compassiva. Isso significa sem julgar. Então, Exato. você acordou, você está angustiado, para de brigar com a sua angústia. Para Uhum. de julgar a sua angústia. Para de reprimir a sua angústia. Acolhe, acolhe. Então, Uhum. acho que o grande símbolo para mim da compaixão é o útero materno. É o útero. Olha que lindo. Porque a mãe, a mulher, ela cria no ventre, ela cria um espaço para um ser e ela cria um espaço, mas ela não sabe que ser é esse. Ela não Exato. sabe como é que ele vai ser, qual é a personalidade dele, quais são as características, quais são as tendências, quais são as fraquezas, quais são as virtudes. Mas mesmo assim, ela cria um espaço, ela acolhe e ela envolve esse ser. Então, eu acho que a compaixão, a meditação tem a ver com isso. Eu olho para as minhas emoções, mas para ser útero, para acolher, para Uhum. deixar que aquelas emoções existam, porque as emoções merecem existir. Elas Exato. merecem um lugar na vida. Todas as emoções, elas merecem um lugar sagrado. Quando eu quero Uhum. excluir, quando eu quero anular. Outra coisa, as lembranças. Então, eu tenho falado muito disso. As lembranças. Todas as lembranças merecem um lugar. Se eu Exato. apagar todas as lembranças terríveis de acontecimentos dolorosos, eu deixo de ser eu. Porque o Haroldo só é o Haroldo por todas as dores que ele viveu. Então, eu Uhum. preciso ter um lugar sagrado para as minhas experiências dolorosas. A gente é criado Exato. numa sociedade que eu tenho que excluir a dor. Ah, não, essa é uma lembrança de um relacionamento que acabou, eu sofri muito. Que isso? Essa lembrança tem o direito sagrado de existir. Os Aham. pensamentos, todos os pensamentos têm o direito de existir. Porque os pensamentos, eles fluem, eles são cachoeira. A criatividade é uma fonte jorrando. Não é? E a personalidade Exato. também.
a nossa personalidade, o nosso ego, que é essa voz julgadora, comparadora, ela tem o direito de existir. Deixa essas coisas existirem. Agora, o que você vai Exato. fazer, aí já é outra coisa. Então, você dá a Exato. elas o direito de existir, mas antes de agir, você vai ponderar, você vai... Esse é que é o ponto. Então, o problema é É. que a gente quer negar, quer excluir, quer brigar. Fica difícil. E Aham. eu acho que nas relações também, né, Cereza? Porque Com a certeza. gente quer jogar tudo para debaixo do tapete, né? É, e eu percebo o seguinte, acontece muito isso quando eu me privo de falar a minha verdade, meu desejo, aquilo que está no meu mais íntimo, o outro não tem obrigação de descobrir. Porque eu percebo isso também nas mulheres, não sei se está claro. Nossa, é verdade. Assim, ó, eu quero que o outro entenda o meu desejo, eu quero que Isso. ele Eu quero que ele perceba adivinhe o que eu quero ganhar. que ele adivinhe. E aí, isso, Haroldo, isso aí. Então, Haroldo, essa live tinha que ter 2 horas. Verdade. Então, não é? Então, as mulheres, nós queremos que os homens, os parceiros, adivinhem. E eles não vão adivinhar se você não falar, se a gente não falar. Então, nós precisamos ter coragem de falar, porque o que acontece? A mulher não fala e depois cobra. E aí é terrível. É. Aí a mulher fica numa situação, numa relação infantil. Então, o mais importante é saber acolher tudo isso que você está falando aí, falou super bem. Ainda bem que a live vai ser gravada, viu, Haroldo? Então, mas nós precisamos de expandir, de falar. Se vocês que estão aqui com a gente guardarem isso, será fantástico. Que a mulher precisa, homens e mulheres, precisamos saber qual que é o nosso desejo. O desejo extrapola desejo, não só desejo sexual. O que eu quero, o que eu É. preciso. Em outras palavras, saber qual é a minha necessidade. E isso eu só posso saber. A necessidade é do momento, sabe, Haroldo? Nós temos que atualizar. É. É. Um trabalho diz o seguinte, a importância do presente, porque o passado já se foi. O futuro nós não controlamos, é só aqui e agora que eu posso expor, que eu posso falar, que eu posso dizer do meu íntimo. E ser verdadeiro, eu acho que é o que há de mais divino em nós. Ser verdadeiro, porque se eu sou verdadeira, o outro tem a possibilidade de concordar comigo ou de fazermos alguma coisa junto. Mas se Exato. eu ficar muda, né? Não falo, não vejo, não escuto, aí o outro não tem obrigação de me compreender. Ô, Haroldo, você acredita? 5 minutos. Nós já estamos... Pois é, passou tão rápido, né? Passou rápido demais. Passou tão rápido. Eu quero te Não, mas agradecer nós... de coração. Acho que a gente precisa fazer outra live, viu, Haroldo? Pois é, não, nós vamos marcar outra. Esse assunto tá Vou bom marcar demais. outro, não é? Então, de repente, você fala do ânimos, né? Você fala da alma do homem, eu falo da alma da mulher, né? E aí, de repente a gente pode continuar noutra situação. Então, Haroldo, muito obrigada por você ter aceito Nossa, o meu convite, de estar aqui conosco, discutindo emoção, sentimento, que tá tudo, são coisas diferentes, são
mas que Tá andam tudo juntos, conectado. né? Andam juntos. Então, eu te agradeço muito Nossa, essa possibilidade dessa live. Vamos fazer, elas estão dizendo, tem que fazer outra. tem que E eu fazer. quero aproveitar a oportunidade, viu, para convidar vocês para o meu workshop, que será esta semana, na quinta-feira, o workshop Vitalidade Feminina, que nós vamos trabalhar um pouco de tudo que a gente está falando aqui. Eu estou preparando esse workshop com muito carinho e Ah, que nele eu coisa vou boa. te ensinar como manter aquecido o seu relacionamento. E isso é uma tarefa difícil, né, Haroldo? Como Eita. manter aquecido o relacionamento durante e após a quarentena, mesmo lidando com filhos, com atividades domésticas, com trabalho. E o link está na minha bio. E eu espero vocês na quinta-feira. Haroldo, muito Nossa, Elisa, obrigada de obrigado coração. também. Obrigada a todos que estão aqui. E vamos preparar outras, né, Haroldo? Vamos sim, Elisa. Obrigado também. É uma delícia, né? É uma delícia. Um papo Um maravilhoso. grande, um grande abraço, beijo. Para você Namastê. também. E sucesso aí nesse workshop. Obrigado, meu querido. Um grande abraço, viu? Um abraço para Abraço, Elisa. todos. Fica com Tchau, Deus. querido. Tchau. Com Deus.